Igreja, amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor por estarmos aqui mais uma quarta-feira, para nós adorarmos o nome dEle, para a gente agradecer por tudo que o Senhor já tem feito até aqui, né? Quantos estão bem aqui hoje nessa noite, com saúde, alegre de estar na presença do Senhor? Amém, né? Vamos estar alegres, porque foi o que a gente aprendeu no último estudo, né? Sobre fruto do Espírito. Então vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, porque Tu és um Deus presente, um Deus que cuida de nós em todos os detalhes. Quando nós não merecemos, ó Pai, o Senhor tem zelado por nós, tem guardado as nossas vidas. Obrigado, Senhor, por tudo. Nós também pedimos perdão ao Senhor por todas as nossas falhas, por todos os nossos pensamentos, ó Deus, ações, atitudes que feriram a Tua santidade, ó Pai, que porventura tenha ferido durante esse dia a Tua santidade, que tenha entristecido o Teu coração. Nós pedimos perdão em nome de Jesus, ó Deus, e venha falar aos nossos corações, venha nos corrigir, venha nos exortar, para que possamos fazer aquilo que Te agrada, para que possamos cumprir a Tua palavra, Deus. Muito obrigada, Senhor, seja com a vida de cada um que está aqui, que o Senhor esteja acolhendo cada um nas suas necessidades, meu Deus, é o que eu Te peço e Te agradeço em nome de Jesus, amém. Amém? Vamos já abrir as nossas Bíblias ali no livro de Gálatas 5:22. Gálatas 5:22. Que é o nosso texto base para o nosso estudo que nós estamos fazendo aí sobre fruto do Espírito. Então já falamos sobre o amor, já falamos sobre a alegria e hoje nós vamos falar sobre a paz, sobre paz. Então lá Gálatas 5:22 diz assim: o fruto do Espírito, porém, é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então hoje nós vamos falar sobre a paz. Quantos aqui acham a paz de suma importância para a nossa vida? Quantos necessitam, carecem desse fruto do Espírito no dia a dia? A paz, né? Nós vivemos num mundo tão barulhento, tão cheio de pressa, até para nós chegarmos aqui hoje, nessa noite, né? Quão desafiador foi para a gente chegar aqui, com esse mundo barulhento, com esse mundo corrido. Então nós vivemos nesse mundo, né, cheio de pressa, nesse mundo cheio de cobranças, nesse mundo cheio de divisões. Hoje tudo, né, é dividido, opiniões são divididas, enfim, e a gente precisa dessa serenidade, né, dessa paz em meio às tempestades do dia a dia. Então nós precisamos também lidar com as notícias que estão a todo vapor. Quando você tem uma notícia, aí daqui a pouco aquela notícia já não é mais aquilo, já tem algo mais atualizado ainda, e às vezes a nossa cabeça, a nossa mente não consegue acompanhar toda essa correria, né? Então a paz, ela se torna um ato de coragem, né? Para a gente superar essas dificuldades, para a gente conseguir pensar, para a gente conseguir agir diante dessas situações. Então quando a gente fala assim para os irmãos, né? Quando a gente cumprimenta, né? Tem vários cumprimentos, mas que a gente sempre está falando, né? A paz do Senhor. Então não é simplesmente uma fala, né, que a gente decora e que a gente já está acostumado a falar a paz do Senhor. Na verdade, quando a gente fala, assim, é como se a gente estivesse realmente trazendo algo espiritual mesmo, né, porque somente o Senhor pode nos dar a verdadeira paz. Então quando a gente fala a paz do Senhor, irmãos, é para trazer aquele alívio, né, para que a gente possa se agarrar a isso e falar, realmente, a verdadeira paz diante de todas as turbulências da vida, diante de todas as situações, é só o Senhor que pode nos dar. E essa paz não é aquela paz que ela traz uma ausência de problemas. Não, né? Ela não é aquela paz que traz uma ausência de problemas,
mas é nós tomarmos posse daquilo que o Senhor Jesus conquistou na cruz por nós. Lá em Romanos 5:1 diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós temos paz com Deus por meio de Jesus. Então Jesus conquistou essa paz. Então quando a gente fala para os nossos irmãos, quando nós falamos para a igreja, a paz do Senhor, nós estamos anunciando aquele que é o príncipe da paz, que é o próprio Jesus. Está lá em Isaías 9:6. Então Jesus foi aquele que derrubou, o muro da separação e nos reconciliou com Deus. Então essa saudação, ela é uma confissão de fé. Então quando você fala a paz do Senhor, fale realmente de todo o seu coração, confesse isso, que realmente a gente consiga falar e trazer essa paz que realmente é somente o Senhor que pode nos dar, independente das circunstâncias. Então, para nós adentrarmos um pouco nessa questão da paz, primeiro a gente vai entender o que é a paz bíblica. Então, no grego, a palavra paz é eirene, que significa não apenas uma ausência de conflito, mas uma plenitude, uma harmonia independente das circunstâncias, independente, como foi dito, não é ausência de problemas. Porque se a gente for procurar a paz só quando a gente não tiver problema, então não é a paz do Senhor. É uma paz então que o mundo está dando, e o mundo ele não dá paz nenhuma, pelo contrário. Então a paz de Deus, ela não depende das circunstâncias. Já no hebraico, a paz é shalom, que envolve o bem-estar integral, que é o bem-estar espiritual, emocional, físico, relacional, é a paz na sua plenitude. Então nós vamos ver agora alguns tipos de paz na Bíblia. O primeiro tipo de paz que nós podemos observar é a paz com Deus através de Cristo. Eu vou falar alguns textos bíblicos para a gente dar uma corrida, dar uma passeada pela palavra do Senhor. Efésios 2:14, vamos lá? Vamos começar então a nossa maratona bíblica aqui. Vamos correr um pouco pela Bíblia. Efésios 2:14. Enquanto isso eu vou tentar trocar esse microfone. Vamos ver se o problema é o microfone ou quem está atrás do microfone. Então, lá em Efésios 2:14, quem achou? Pode ler, irmã. Amém? Então aqui está falando de Cristo, Ele, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Então nós, antes de Jesus, nós estávamos em guerra com Deus. Havia uma separação, uma inimizade, e Jesus veio, e Ele derrubou essa parede de separação e nos fez ter paz com Deus novamente. Romanos 5:1 eu já tinha lido, que é justificados, pois pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Colossenses 1:20. Quem vai abrir? Colossenses 1:20. Pode. Por meio dele, reconciliar-se consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz por meio do seu sangue derramado na cruz. Exatamente. Então, novamente aqui, a pessoa de Jesus, A minha versão fala: e havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar consigo todas as coisas. Então, essa é a paz com Deus através de Cristo. 2 Coríntios 13:11. Quem vai ler? 2 Coríntios 13:11. Amém. Então, regozijai-vos, reparai, sede de um mesmo sentimento, vivei em paz,
e o Deus de amor e de paz será convosco. E eu vou ler Isaías 9,6, que é um texto bem conhecido, que diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Então aqui nós vimos o primeiro tipo de paz, que é a paz com Deus através de Cristo, através do sacrifício de Cristo. Segunda paz, para nós pensarmos, é a paz de Deus e a paz interior. Então é aquela tranquilidade interior que guarda o nosso coração mesmo diante das crises, porque nós não estamos isentos das crises, dos problemas desse mundo, porque a palavra do Senhor diz que esse mundo jaz no maligno. Então o que a gente vai esperar desse mundo? Nós não temos nada além de esperar do que o caos, né? Eu sempre digo, nada nesse mundo me surpreende. Pode chegar qualquer coisa, nossa, você viu? Eu não vi, mas eu acredito, porque tudo é possível nesse mundo corrompido, né? Mas a paz, a tranquilidade interior, ela independe das crises, porque é a paz que só o Senhor pode nos dar, é a paz que excede todo o entendimento. A gente não consegue entender, mas o Senhor, Ele nos dá essa paz. Filipenses 4,7 diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então isso é muito importante, né? Guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Porque hoje nós vivemos num mundo onde os pensamentos, não só as notícias ou as coisas que estão, né, as informações muito corridas, mas os nossos pensamentos. Quantas pessoas não conseguem descansar nos seus pensamentos? Quantas doenças que surgem, que hoje nem sabem mais os nomes, cada dia surge uma doença nova, né? Nas escolas a gente lida com muitas crianças com déficit de aprendizagem, com TDAH, com TEA. Só que tem crianças que têm todas as características, né, de transtornos, mas leva no médico, leva no outro, leva não sei na onde, e ninguém chega numa conclusão. Ninguém chega numa conclusão, mas o que a gente percebe é que as crianças e adolescentes, elas estão muito ansiosas. Então hoje já está dando um outro nome, porque hoje não está, tem muitos que não fecham TDAH, não fecha TEA, não fecha outros transtornos. Aí fala, hoje estou dizendo que é ansiedade generalizada. Então quando não sabem o que é, só sabem que tem alguma coisa, mas não sabe o nome, todo mundo está colocando no pacote da ansiedade generalizada, né? Então a ansiedade, e tudo começa onde? Nos pensamentos, de não conseguir controlar os pensamentos. Você está aqui, quantos de nós estamos aqui agora? Não precisa levantar a mão, tá? Mas avalia aí, mas está pensando em outra coisa, que vai, talvez algo que você tem para resolver essa semana, algo que ficou pelo caminho, né? Alguma conta, alguma consulta, alguma situação. Porque os nossos pensamentos, a gente está no lugar, mas os nossos pensamentos estão por aí, né? Mas a palavra do Senhor diz que a paz que excede todo entendimento, é essa paz que vai guardar os nossos corações, que são os nossos sentimentos, e os nossos pensamentos em Cristo Jesus. Então nós temos que sempre voltar os nossos pensamentos para Ele, para Jesus. João 14:27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então aqui Jesus, né, nos tranquilizando. O próprio Jesus que já disse também que no mundo nós teríamos aflições, mas que a gente precisava ter bom ânimo, né? Então ele diz, olha, o mundo realmente é assim, vai ser assim, mas não se atemorize. Quantas vezes, né? Quantos conselhos, quantas orientações nós temos na palavra de Deus para a gente não andar ansiosos por coisa alguma. Mas o ser humano, né? O ser humano caído sempre volta e não consegue.
Mesmo a gente tendo um Deus que tudo pode, um Deus que é todo poderoso, quantas vezes a gente não duvida? Quantas vezes a gente fala assim, Deus, eu te entrego, né? Eu estou te entregando esse problema. Aí você mal vira as costas, já está lá, não, peraí Deus, só um pouquinho, deixa eu dar uma olhada aqui. Né? A gente não consegue entregar totalmente, porque se nós conseguíssemos entregar totalmente, nós não estávamos muitas vezes atemorizados com coisas que estão à nossa volta, né? Tantas situações à nossa volta. Salmos 34:14. Afasta-te do mal e faz o bem, busca a paz e segue-a. Então nós precisamos buscar a paz em todo o tempo. O mundo já está muito em guerra. O mundo já está em guerra. Então a gente precisa buscar a paz, né? Afastar-se do mal, fazer o bem, buscar a paz e segui-la, não somente buscá-la, mas segui-la. Colossenses 3:15. E a paz de Cristo seja governante em vossos corações. Olha que interessante essa palavra. Seja governante, que venha governar, que venha ditar, que venha direcionar os vossos corações, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Né? Então que nós possamos nessa noite pedir que a paz do Senhor Jesus venha governar. Você pode fazer isso? Pedir para o Senhor Jesus a paz dele me governar o seu coração. Falar, Senhor, governa, tira essa tribulação, tira essa situação, me dá paz, troca pela paz do Senhor. Né? Muitas vezes o que a gente precisa pedir não é para o Senhor resolver os nossos problemas, mas para que o Senhor nos dê paz, para a gente conseguir enxergar a solução dos nossos problemas. Terceira paz é a paz com os outros, relacionamentos marcados por perdão, reconciliação e unidade. Romanos 12:18. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. A gente sabe que às vezes é difícil ter paz, né? Porque às vezes tem pessoas que não querem ter paz com a gente, mas da nossa parte a gente tem que procurar ter paz, né? De alguma forma. Então eu vejo mesmo no meu trabalho quantos pais às vezes querem guerra comigo. Eu falo, eu não quero essa guerra não, meu querido, né? E aí você fala uma coisa assim para o bem às vezes da criança, dá uma orientação. Tem muitos pais que já acham que você está julgando, que você está acusando, por mais que você procure usar as linguagens mais assertivas possíveis, né? Toda vez que eu elaboro um recado para mandar para os pais dos meus alunos, eu falo, Deus, dá uma olhada aqui, me ajuda, vê se não tem nada que dê uma brecha para a pessoa entender que é uma agressão, que eu estou cutucando, que eu estou fazendo alguma coisa, porque às vezes a gente manda um recado, ou a gente fala com uma intenção, só que a pessoa entende de outra forma, né? Mas de todas as formas a gente precisa buscar ter paz com todo mundo. Hebreus 12:14. Novamente, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém virá ao Senhor. Então, novamente aqui, ó, seguir a paz. Nós precisamos seguir a paz, não só buscá-la. Mateus 5:9. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então, pacificadores, não aqueles que gostam de colocar mais lenha, né, na fogueira, mas aqueles que são pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Quantos aqui querem ser chamados filhos de Deus? Amém? Então sejamos pacificadores, né? Quando a gente perceber que tem alguém querendo levantar uma bandeira de guerra, a gente vai lá e levanta a bandeira da paz. Vamos pacificar. Provérbios 12:20. Engano há no coração dos que maquinalmente tramam, mas alegria há para os que promovem a paz, né? Então Provérbios, nem tem o que dizer do livro de Provérbios, um livro de sabedoria, que muitos daqueles que acham que estão tramando alguma coisa, que vão vencer, que vão prosperar, eles estão enganados. Eles são enganados, né? Porque a alegria, que é também o fruto do Espírito que a gente já viu, né? Para os que promovem a paz. Então, se nós sempre procurarmos promover a paz, sempre o nosso coração vai estar alegre. Porque a gente vai estar no caminho correto, no caminho certo, que é o caminho de Deus, né? O caminho da paz. E Romanos 14:19. Assim, pois, se
sigamos as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Então tem muitas situações que a gente precisa entender, a gente precisa perguntar assim, peraí, eu quero estar certo nessa situação ou eu quero ter paz? Porque às vezes a gente precisa se posicionar sim, nós precisamos nos posicionar. Mas tem momentos que a gente precisa pedir o discernimento espiritual. Que nós precisamos, nos nossos dias atuais, de muito discernimento espiritual. Para que o Senhor venha mostrar para nós, né? Se a gente deve insistir em algo ou não. Então, às vezes a gente está se posicionando, porém a gente está vendo que não está indo para o caminho da pacificação. A gente olha mesmo a situação política do nosso país, né? Quantas informações que a gente vê, um lado fica tentando pacificar e o outro fica tentando colocar mais lenha na fogueira, né? Aí então vai lá, vamos conversar. Não, mas eu estou aqui, se quiser conversar comigo, que venha. Aí fica nisso, né? E aí no fim fica todo um povo no meio de disputas políticas e quem sofre? É o povo, né? Eu estou falando em termos assim, de nação geral, porque o mundo ele caminha para já existem guerras aí, né? Guerras não somente de armas, mas guerras de pensamentos, de ideologias. Então nós vivemos num mundo de guerra. E muitos não querem. Tanto é que a gente não vai ter esse momento de paz. A tendência é escalar cada vez mais, né? Essas guerras, para que a palavra do Senhor venha se cumprir. Para que o anticristo se manifeste, para aquele que, entre aspas, é o Salvador, que vai se apresentar como Salvador, como pacificador, é necessário que o mundo esteja caótico, né? E o mundo já está caminhando, escalando cada vez mais para isso. Mas a gente precisa buscar, né? Nós cristãos, nós que conhecemos a verdadeira paz, que excede todo entendimento, nós precisamos buscar e seguir. E em muitos momentos falar assim, Senhor, essa guerra não é minha, é do Senhor. Então eu quero a paz, porque eu quero ser chamado filho do Senhor, filho de Deus, pacificadora. Promessas de paz de Deus, lá no Salmo 29, o que o Senhor tem na sua palavra de promessa para aqueles que buscam a paz? Salmos 29, 11. O Senhor dará força ao seu povo, o Senhor abençoará o seu povo com paz. É o que nós precisamos, nós, povo de Deus, nós precisamos de paz. E o Senhor dará força para o seu povo, o Senhor abençoará o seu povo com paz. Isaías 54, 10. Porque os montes se retirarão e os outeiros serão abalados, mas a minha benignidade não se apartará de ti, nem o meu concerto de paz será abalado, diz o Senhor, que se compadece de ti. Jeremias 29, 11. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então o Senhor tem isso de promessa para nós, né? O Senhor, Ele tem pensamentos de paz para nós, mas nós precisamos buscar essa paz. 2 Tessalonicenses 3,16. E o mesmo Senhor da paz vos dê sempre paz em toda maneira. O Senhor seja com todos vós. Não é só as promessas do Senhor, é promessas de paz, da paz que só o Senhor pode nos oferecer. Vou apresentar para os irmãos alguns exemplos bíblicos, né, onde a paz se manifestou. Lá em Marcos 4, 35 a 41, vamos abrir lá, Marcos 4, vamos voltar aqui um pouquinho de Gálatas, né? Um texto bem conhecido, né, da palavra do Senhor aqui no Evangelho de Marcos, quando Jesus acalma a tempestade. Então aqui do 35 ao 41 nós temos toda a história, essa história contada aqui. Então a gente sabe que antes de acontecer, né, do fato de Jesus e acalmar, trazer a calmaria, a gente percebe que os discípulos, eles estavam o quê? Diante daquela tempestade.
Falando em tempestade, estava até vendo no jornal que acho que teve um tufão esqueci agora. Não, teve aqui no Brasil, né, acho que 100 km por hora, mas num país aí, 220 ou 230, na China, né? E a pessoa que estava lá, inclusive uma brasileira que mora lá, estava falando da dificuldade que ela teve, porque ela mora, ela e o esposo dela lá, e o esposo está aqui no Brasil e ela estava sozinha lá, né? E ela teve que passar por essa experiência, mas que até chegar realmente, de fato, as notícias, né? Se preparem, vai vir isso, vai vir aquilo, sabe aquele preparo todo que vai trazendo ansiedade também para as pessoas, né? Então, o que os discípulos, nesse caso, eles estavam diante, né, daquela tempestade? Como que eles estavam? Calmos, tranquilos? Estavam desesperados, né? E Jesus? Como que Jesus estava? Jesus estava de boa, né, de buenas. Jesus estava dormindo tranquilo. E quando ele se levantou, ele fez o quê? O que fala o texto? Marcos 4. Jesus estava na popa dormindo sobre uma almofada. Os discípulos o despertaram dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? Imagina os discípulos chegando desesperados assim, né? Não deu tempo nem de julgar, né? Porque senão, olha só, a gente está aqui no desespero e ele está dormindo. Não deu nem tempo disso. Mas já chegaram desesperados. E Jesus, imagina Jesus despertando daquele soninho gostoso no balancinho lá do barco, né? Ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. Então o vento se aquietou e houve grande bonança, né? Então tudo se fez paz quando Jesus ordenou. Então a gente precisa entender que a verdadeira paz, ela não depende do ambiente, mas da presença de Jesus. Porque os discípulos estavam num ambiente que não estava tendo paz naquele momento, né? Eles estavam desesperados, mas eles tinham esquecido de um pequeno grande detalhe: Jesus estava ali. E quantas vezes, né, nós estamos na caminhada e está esse desespero, a gente está nesse desespero igual os discípulos, e parece que Jesus está dormindo, porque a gente muitas vezes vai falar: será que o Senhor não está vendo isso? É como se a gente estivesse igual os discípulos, né, olhando Jesus tranquilo, calmo e sereno. E Jesus está muitas vezes, né, assim na nossa vida está turbulenta, a gente vê nenhuma manifestação, é como se Jesus estivesse dormindo. Mas a gente tem que crer que Jesus, ele está ali. Assim como ele estava com os discípulos naquele lugar, a gente precisa ter consciência de que ele está. Ele não disse que estaria? Ou por acaso ele mentiu? Ele não disse que estaria conosco em todo o tempo? Só que às vezes a gente entra no desespero, porque a gente quer naquela hora. E muitas vezes o Senhor quer nos testar, para saber se realmente nós confiamos na sua promessa. Então a verdadeira paz, ela não depende do ambiente, mas ela depende da presença de Cristo. Cristo está na sua vida, meu irmão, minha irmã. Então não se atemorize. Quando vierem as tempestades, mantenha calma. Ele está no controle de tudo, amém? Outro exemplo que está lá no livro de Atos, vamos um pouquinho mais para frente, Atos. Os Atos dos Apóstolos 7. De 54 a 60, que fala aqui sobre Estevão. Então, quem conhece a história de Estevão? A gente sabe que Estevão, ele teve uma morte, se é que tem alguma morte agradável, acredito que não, né? Mas de todas as não agradáveis, acho que a dele foi ele é considerado o primeiro mártir, né? Morreu por uma causa. E ele foi morto de que forma? Numa cadeira elétrica? Numa injeção letal? Como que ele foi morto? Eu não sei mensurar e nem comparar tipos de morte. Não é esse o meu assunto preferido. Mas eu imagino
que morrer apedrejado deve ser uma das piores. Eu imagino. E era para Estevão estar o quê? No mínimo, desesperado. Tipo, cadê? Né? Era para estar assim, cadê os anjos? Ninguém. Cadê Jesus? Está dormindo de novo? Cadê? Mas Estevão, ele orou naquele momento. E não foi orando, desejando mal para aquelas pessoas, não. Pelo contrário, vamos ver o que diz. Fechou aqui? Ele disse assim, ó, no 60. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes culpe por este pecado. Tendo dito isso, adormeceu. Essa fala de Estevão lembra alguém, irmãos? Eu gosto de ler as Bíblias e ficar marcando. Eu faço a minha própria Bíblia de estudo, né? Quando eu vejo que tem uma passagem bíblica que é de alguma música, eu coloco fulano de tal, canta aquela música, né? Isso aqui eu anotei, faz muito tempo. A fala semelhante à fala de Jesus, quando Jesus estava na cruz, né? Perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Semelhantemente aqui, com outras palavras, obviamente, mas Estevão falou, né? Não lhes culpe por este pecado, porque tipo, Senhor, eles não sabem o que eles estão fazendo. Porque se eles soubessem o que eles estão fazendo, eles não o fariam. É como se tivesse, Senhor, perdoa a ignorância deles. E é isso que nós temos que fazer. Muitas vezes as pessoas nos atingem ou tentam nos atingir, e o que a gente pode fazer por aquelas pessoas naquele momento é falar: Senhor, perdoa. Essa pessoa, ela não tem o mesmo conhecimento ou o mesmo discernimento espiritual que eu estou tendo. A gente precisa, em todas as situações, a gente precisa enxergar com olhos espirituais as coisas. Que a palavra do Senhor também diz que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, né? E quantas a gente está no meio de lutas e no meio de guerras, e a gente precisa ter esse discernimento espiritual, que a nossa luta não é contra aquela pessoa, que quando eu olho, eu falo porque isso está muito em mim, irmãos, a questão da minha pátria. Não vou mentir para os irmãos, porque isso mexe muito comigo. A minha pátria, eu amo a minha pátria, e eu sofro muito quando eu vejo muitas coisas acontecendo no Brasil. Só que aí a palavra do Senhor fala que a gente tem que orar pelos governantes. Eu oro no sentido de que, Senhor, dá discernimento espiritual. Porque, Senhor, para estarem fazendo isso, é porque não tem discernimento espiritual. Porque se tivesse, não o fariam. Então é isso que a gente tem que ver. Toda luta que a gente estiver enfrentando, toda guerra que vier até nós, a gente tem que procurar o caminho da paz. Mas para a gente conseguir encontrar essa paz, a gente precisa ter discernimento espiritual. Porque senão, daqui a pouco a gente está guerreando. A gente também está brigando e a gente está deixando o outro nos conduzir pelo caminho da guerra. E ao contrário, é nós que temos que fazer a diferença. Não é isso que a palavra do Senhor fala? Que nós somos o sal da terra e a luz do mundo? Então, que sal é esse que está salgando errado? Que luz é essa que não está iluminando direito? Se a gente está indo na onda, se a gente está deixando ser influenciado pelas circunstâncias. Então eu não sei, irmão, se eu teria, né, essa maturidade espiritual e esse discernimento espiritual de Estevão, porque eu falo de mim mesmo, porque eu me conheço. Eu sei que às vezes, o tempo inteiro eu tenho que estar puxando a minha orelha. Peraí, menina, de novo? Né? Ela vai de novo dar uns tapas na gente, né? Falar, acorda, né? Por quê? Porque às vezes a gente vai cedendo. E a gente precisa alimentar o nosso espírito. Quem que está mais forte na nossa vida? É a carne ou o espírito? A gente está falando dos frutos do espírito. Então, para os frutos do espírito se manifestarem, a gente tem que alimentar o nosso espírito. Porque em contrapartida ali, nós temos os frutos da carne que estão ali também, ó, gritando ali em Gálatas. Que eu falei desde o início que a gente não vai focar neles, porque eles não precisam de audiência. Os frutos da carne, não é? A gente não tem que dar audiência. Tem que dar audiência para quem? Os frutos do Espírito. Eu não tenho que me desgastar, nem me cansar em buscar
atender os frutos da carne, porque eu nem preciso. Só o fato de não buscar me encher do Espírito, eu já estou automaticamente indo para a carne, né? Então nosso caminho tem que ser de buscar nos encher do Espírito do Senhor. Então, Estevão, para agir daquela forma, isso mostra o quê? Que ele tinha uma paz tão profunda, mas uma paz que excede todo entendimento, que eu não consigo entender. Não me diga que você também consegue, que você não consegue entender, humanamente falando, né? Mas ele tinha uma paz tão profunda que nem aquela morte violenta conseguiu tirar ou conseguiu roubar aquela paz. E eu lembro de muitos irmãos missionários no mundo afora aí. Às vezes chegam alguns vídeos, né? Eu faço parte de uns grupos de missionários, de missões, para orar por missões, e eu recebo às vezes alguns vídeos de missionários sendo torturados, ou pessoas que aceitaram a Cristo, né? De países aí onde o evangelho é proibido, e você vê lá as pessoas sendo ceifadas ali, e elas não negam. E eu lembro também de alguns outros personagens bíblicos que eu não citei eles aqui, mas que me vem sempre à memória, né? Sadraque, Mesaque e Abidnego. Quando eu falo Sadraque, Mesaque e Abidnego, vem uma música na cabeça, tá? Não liga não, acontece. Mas aqueles 3 jovens, eles mexem comigo, no sentido de que eles estavam numa paz, que eles estavam nem aí, que acende mais, né? Vai aquecer mais, mas eles estavam numa paz. E não é nem tanto a ação deles de irem, mas de não negarem a Jesus, de não se prostrarem, né, diante do que estava sendo imposto. Mas a fala deles que eles disseram assim: ainda que o Senhor não nos salve, ainda que o Senhor não venha intervir, mas a gente vai permanecer firme, porque muitas vezes a gente às vezes até aceita, né, defender o evangelho, mas crendo que em algum momento um anjo vai aparecer, que algo vai mudar, e às vezes não, mas ainda assim permanecer até o fim. É essa paz que perdura. Então, muitos missionários, eles têm perdido as suas vidas e eles não têm negado a Cristo. Será que se isso chegar até nós, como que a gente vai reagir? Ou talvez para nós seja, né, de forma diferente, às vezes nos nossos posicionamentos, às vezes a perseguição, que nós sofremos perseguição também, irmãos, não vem dizer que não, mas é diferente. Lá é a vida, é com a vida mesmo, né? Mas será que a gente vai manter essa paz? Então a gente precisa buscar e seguir, como a gente já viu vários versículos aqui, de seguir a paz. Não adianta só ter encontro com ela e depois abandoná-la. A gente precisa procurar e seguir a paz. Porque talvez no momento que você está vivendo agora, está tudo tranquilo. Aí você não está precisando. Você já está em paz, mas quem te garante que você vai permanecer em paz? Nem o Senhor Jesus te deu essa garantia, meu querido, minha querida, né? Nem Ele te deu essa garantia. Ele disse que no mundo teria aflições. Então, significa que se está bom, pode ser que não permaneça, mas e aí? E a sua paz? Como que está? Você está em paz? Essa paz é a paz que excede todo entendimento, que as pessoas que estão à sua volta olham assim e falam: como que você não está preocupada, Marlene, que você vai fazer uma cirurgia de catarata? Se eu tenho até medo de colocar algum não sei o que no meu olho. Que é isso, Marlene? E a Marlene lá, calma e serena. Talvez dentro tá, mas está entregando para o Senhor, né? Senhor, o Senhor é comigo, o Senhor diz, eu confio na tua palavra, estou aqui. Então o Senhor, Ele usa a nossa vida também, porque nós não somos pacificadores, não somos filhos de Deus, pacificadores. Então o Senhor vai usar as nossas vidas para as pessoas do mundo, para confundir as pessoas do mundo. Porque as pessoas vão olhar e falar assim: no seu lugar eu já tinha moído todas as unhas, eu já tinha arrancado os cabelos. Mas nós somos diferentes, nós seguimos o príncipe da paz, amém?
independente do ambiente, independente das circunstâncias. Eu sei quem tenho crido. E outro exemplo também, mais um exemplo, eu falei dos jovens lá, né? Mas uma duplinha aqui, também, em Atos 16, 25, só um pouco mais lá para frente. Atos 16, 25 fala de quem? De ninguém mais, ninguém menos que Paulo e Silas, né? Não tem como não citar. Já citei Paulo e Silas na alegria. Se der, a gente vai citar Paulo e Silas até o final. Vocês estejam preparados para ouvir. Não vão falar assim, ai, está repetindo de novo. Irmãos, eu não posso fazer nada se o Senhor, né, usou a vida desses irmãos para nos ensinar tantas coisas, porque eles estavam alegres, sim ou não? Porque eu imagino que quem está cantando meia-noite, né, está no mínimo alegre. Está lá cantando com uns grilhões lá, prendendo. Então, imagina que é uma alegria também. Uma alegria que no mundo não consegue entender, né? Então, 16, 25, que fala bem assim. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Aí aqui fala, né, que de repente houve um terremoto tão grande que os alicerces da prisão foram abalados. Todo mundo já conhece essa história. Eles estavam cantando louvores a Deus, mas até para eles terem essa alegria de cantar louvor, é porque eles estavam em paz. Porque se eles não estivessem em paz, a paz do Espírito gera confiança em meio ao sofrimento. Eles estavam sofrendo ou não? Imagino que sim, né? Que o sistema carcerário daquela época, acho que não era igual hoje, né? Que tem tantos benefícios, tantas coisinhas, né? Ok? Sem detalhes. E aí, eles estavam cantando e adorando ao Senhor em meio ao momento de turbulência. Então, só a paz do Espírito pode proporcionar isso. A paz que o mundo dá, irmãos. Aliás, que paz que o mundo dá, né? Que paz. Então vamos agora, indo para o final, sobre aplicações práticas na nossa vida, né? A gente já viu o que é paz, exemplos, mas para a gente não ficar só, ai, que bonitinho, aconteceu na Bíblia, né? E hoje? Então as aplicações práticas é hoje. E hoje? Como que isso se aplica? A minha pergunta é: você tem vivido em paz com Deus? A gente falou da paz com Deus lá no início, né? Os tipos de paz. Ou você ainda carrega culpas e acusações? Porque quando a gente carrega culpas, o inimigo das nossas almas, ele está aí para nos acusar o tempo inteiro. Ele muitas vezes nos oferece possibilidades com uma mão, e com a outra mão ele rouba a nossa paz, ele nos aponta, ele nos acusa. Por isso que tem muitas pessoas que não conseguem aqui na mente, a guerra da mente, por conta das acusações, né? E muitas vezes são culpas que a gente carrega. Culpas, eu poderia ter feito diferente. Se eu soubesse. Aí a gente volta lá no modo subjuntivo, né? Se eu soubesse, se eu pudesse, se eu conhecesse o pastor Gaudilei naquela época, se o pastor fosse o meu pastor, se a Marliene fosse, eu tivesse um grupo de mulheres como a Marliene, que pudesse me orientar. Irmãos, já passou. Você tem controle do seu passado? Alguém tem? Se tiver, me dá receita, hein? Vamos trocar. Não tem, né? Então, você tem vivido? A pergunta é: você tem vivido? Você está em paz com o seu passado? Ou as culpas e acusações têm roubado a sua paz? Não fique preso no passado. Não fique preso no passado. Não carregue remorsos, né? A gente precisa estar em paz com Deus. A gente precisa entregar os nossos fardos para o Senhor. Outro ponto: sua mente é marcada pela ansiedade ou pela confiança em Cristo? Quando as coisas não estão caminhando bem, a sua mente aqui,
esse campo de batalha aqui, que é a nossa mente, tem sido marcado pela ansiedade? Como estão dizendo aí, a ansiedade é o mal do século, né? Não é nem a depressão, é a ansiedade que é o mal do século, porque a ansiedade leva à depressão, certo? Então, para chegar à depressão, tem casos gravíssimos de ansiedade. E hoje é ansiedade generalizada. E aí, como que está a sua mente? Está marcada pela ansiedade ou pela confiança em Cristo? De falar, epa, eu sei quem está no meu barco, eu sei quem está no meu barquinho, é Jesus, então eu posso descansar. Assim como Ele descansa, eu posso descansar. Vai dar tudo certo, já deu, aleluia, tudo certo, né? Pensaram numa musiquinha também aí, né, irmãos? Eu sei, viu? Como que estão os seus relacionamentos? Há alguém que você precisa perdoar para viver em paz? Porque às vezes, se a gente não perdoar os outros também, às vezes tem pessoas que te feriram, que elas não vão chegar diante de você e falar assim, você me perdoa lá em 1900 e tal, eu fiz tal coisa para você, você me perdoa por aquilo? Eu estou sentada, se eu dependesse disso, estou sentada até hoje. Umas pessoas aí do passado que não vieram até agora, mas já estão perdoadas em Cristo Jesus. Então nós precisamos perdoar. Se tem alguma manchinha aí no seu coração, criando uma barreira, você precisa perdoar, para que você viva em paz. Porque se a gente não perdoa, quem é que fica com o peso? É a pessoa? Às vezes a pessoa está lá fazendo as coisas dela, na correria dela, nem lembra, nem sabe de nada, nem, né? Já aconteceu situações de pessoas que passaram na minha vida, e a pessoa sumiu. Aí depois a pessoa aparece e vem me pedir perdão. Aí essa me pediu perdão, mas eu não sei nem pelo quê. Eu falei, tá bom, né? Tá perdoado. Amém? A irmã deve saber, né? Porque às vezes a gente cria coisas dentro de nós, barreiras com relação a outras pessoas, e às vezes a gente precisa pedir perdão para a pessoa, porque a pessoa não sabe que a gente tem aquela barreira com ela, mas Deus sabe. A gente não consegue esconder de Deus, e a gente não consegue ter paz. Por quê? Porque eu e Deus a gente sabe, a pessoa não sabe, mas o Senhor muitas vezes pode falar, vai lá pedir perdão para você ficar em paz, vai lá. Aí às vezes a gente vai chegar lá e a gente fica assim, como que eu vou falar? Se a pessoa começar a questionar do que você está falando, eu nem questiono. Se a pessoa vem e pede perdão, está perdoado. Eu, né? Libera, a gente tem que liberar. Então a gente precisa observar os nossos relacionamentos. Quem você precisa perdoar para viver em paz? Então a paz, ela é um sinal de maturidade espiritual. Hoje nós precisamos, o quanto que a maturidade espiritual tem feito falta nos relacionamentos, né? Nas igrejas. Porque cada um está num nível de maturidade. Mas a paz, ela é um sinal. Se você está em paz, isso significa que você é maduro, que você perdoou, que você tem buscado a paz, que você tem buscado ser pacificador, pacificadora, que você é um filho, é uma filha de Deus. Então a gente precisa manifestar essa paz nos nossos relacionamentos. Porque quando a gente está em guerra, a gente tem que entender, se eu estou em guerra contra o pastor, eu estou em guerra contra o pastor? É contra ele que eu estou em guerra? Não é? Porque o pastor, ele é um servo do Senhor, né? Ele está servindo o Senhor. Ele está na casa de Deus, entregando a sua vida aqui, servindo no ministério, cuidando de almas. Ele é uma pessoa sábia, porque a palavra do Senhor fala lá em Provérbios que aquele que cuida de almas, né, é uma pessoa sábia, está investindo na eternidade. E aí se eu crio uma barreira com o pastor, mas o pastor domingo passado pregou para mim, esse pastor está sabendo de alguma coisa, ou está querendo dar uma indireta para mim. O pastor está falando em nome do Senhor. E aí, se eu crio uma guerra, se eu discordo, ou se eu quero criar uma guerra com o pastor, eu não estou lutando contra ele, estou lutando contra o próprio Senhor. É contra Deus que eu estou lutando. E você acha que tem alguma chance de lutar contra o Senhor? Ninguém, né? Já é uma luta perdida.
Então nós precisamos buscar a paz. Então, para a gente finalizar, irmãos, João 14:27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos dou como o mundo a dá. Colossenses 3:15, que a paz de Cristo seja o árbitro em vosso coração. Isaías 26:3, tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti. Então, para que a gente se mantenha na perfeita paz do Senhor, a nossa mente, de novo, é aqui, ó, o nosso campo de batalha é a nossa mente. Ela precisa estar firme em quem? Antes de você tomar uma decisão na sua vida, antes de uma pessoa cometer um crime, por exemplo, o que ela faz primeiro? Não é aqui? Não planeja? Então começou aqui, né? Então aquela mente que está firme no Senhor, que ela olha em meio às circunstâncias, em meio aos ambientes, mas ela não dá ouvidos para os barulhos e nem atenção para as coisas do mundo. Ela olha não como os discípulos que olharam para a tempestade e se apavoraram, né? Mas nós precisamos olhar para quem está conosco, que é Jesus. Então, se a nossa mente é o que a palavra do Senhor fala lá em Isaías 26:3, tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti. A nossa mente tem que estar firme em quem? Em Deus. Para o nosso país está um caos? Sim ou não? Está uma bagunça? Uma bagunça. A gente tem que olhar para os governantes? A gente tem que olhar para o homem? Se a gente olhar, estamos todos perdidos. Mas a nossa mente precisa estar firme em Deus. E o Senhor vai nos conservar em plena paz. É o que a palavra dele diz. Não sou eu, quem sou eu para dizer alguma coisa aqui? Mas é o que a palavra dele diz. Então eu preciso seguir, porque o Senhor não mente. A palavra do Senhor, ela é pura. O Senhor não mente. Então eu preciso me agarrar naquilo que é verdadeiro. É a palavra do Senhor. Então, para nós finalizarmos umas perguntinhas, o que você entende por a paz de Cristo? Essa paz, ela é diferente do mundo? Sim ou não? Sim. Acertado. Pontinho para vocês. Bora lá. Existe alguém com quem você precisa buscar reconciliação para viver em paz? Aí eu não sei, só vou dar pontinho para ninguém, que é você que tem que avaliar. Resposta pessoal. Pense bem. Como a sua vida pode ser um canal da paz de Deus na sua casa? Pensa aí. No seu trabalho e na sua igreja. Como que a sua vida pode ser um canal da paz de Deus na sua casa? Talvez a sua casa está em paz, amém. E no seu trabalho? Os bombardeios que a gente vê, né? Só assim, ó, fica só olhando. E na igreja? Porque a igreja não está isenta de problemas, certo? Né? Aqui é como se fosse um hospital, a gente tem que estar preparado. Mas como que eu me envolvo nisso? Eu pacifico? Ou o que eu faço? Coloca mais lenha, né, irmão? Pacifico ou coloco mais lenha? E aí? O que você pode começar a fazer essa semana para cultivar mais a paz do Espírito? Quando você se autoavalia, você está em paz? Mas você está em paz porque não tem problemas agora, deu uma trégua, graças a Deus minhas contas estão em dia, minha saúde, minha vida fitness, só que não, né? De repente vai ticando, né? Não, eu estou em paz, mas essa paz é uma paz circunstancial. Eu não estou falando dessa paz, eu estou falando daquela paz que a sua vida está uma bagunça. Está tudo fora do lugar, mas você está em paz. Porque é a paz que não é a que o mundo te dá. Que não é que as circunstâncias te dão, mas é a paz que o Senhor te dá. E quanto mais tiver turbulento, mais o Senhor, mais essa paz vai fazer a diferença.
Porque além de ela trabalhar em você, ela vai trabalhar com as pessoas que estão à sua volta também. Porque as pessoas vão querer saber, Larison, da onde que é essa paz aí, Larison? Olha aí, ó, o mundo está caindo aqui no escritório, o Larison está em paz? Que isso? Não, dá uma coisa errada aí. Está medicado. Né? Não, as pessoas, é um testemunho também de vida para as pessoas. E último, então pensa nisso, como que você pode cultivar essa paz, tá? E último versículo, nós vamos ler juntos. Vamos lá abrir Isaías 26. Deixa eu ver se eu anotei a referência correta. Isaías 26, 3. Que eu já li agora, mas nós vamos repetir juntos. Vou pedir para vocês colocar de pé. A gente vai falar esse versículo e encerrar, e o pastor já vai vir aqui dar as considerações finais e orar por nós. Vamos lá? Isaías 26, 3. Vamos repetir assim: tu conservarás em paz. Não, peraí, vamos começar de novo. Eu vou repetir, falar e os irmãos repetem, porque as versões vão dar, né, conflito. Vamos lá? Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Eu acho que dá para melhorar, amém? Eu sei que está puxado, quarta-feira, meio da semana, né, irmãos? Mas vamos falar com mais convicção, amém? Vamos lá de novo, ó. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Amém? Você confia no Senhor? Então receba essa paz que só o Senhor pode te oferecer, amém? Glória a Deus. Aleluia.